uma das maiores aquisições da história corporativa estava na mesa de negociação. Uma empresa pequena, quase desconhecida, sentou na frente de um gigante e disse: "Me compra por 50 milhões de dólares." O gigante recusou. 20 anos depois, essa gigante já não existe mais e a empresa pequena vale centenas de bilhões de dólares. Esse é o caso da Netflix e da Blockbusters, e eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Mas antes, eu sou Franklin Tomist, sou assessor de fusões e aquisições, CEO da FT Aquisições, sou sócio fundador da Accord, a primeira startup de tecnologia para M&A do Brasil, e sou professor de fusões e aquisições na pós-graduação da PUC. Toda semana eu trago aqui uma história real sobre fusões, aquisições e grandes decisões empresariais. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, me segue aqui no canal, porque a história que eu vou contar agora é uma das mais importantes que você vai ouvir sobre o custo de ignorar o futuro. Então, vamos embora começar? Qual que era o cenário na época? Em 2000, uma reunião aparentemente comum mudou completamente a história do entretenimento global. De um lado da mesa, a gigante Blockbuster, avaliada em bilhões de dólares, dominante absoluta no mercado de locação de filmes. E do outro lado, uma empresa pequena, ainda desconhecida, chamada Netflix. O que aconteceu nessa reunião é um dos maiores erros estratégicos da história dos negócios. Naquele momento, a Blockbuster era praticamente imbatível. Tinha mais de 9 mil lojas espalhadas pelo mundo, faturava bilhões por ano e era o principal destino de quem queria assistir a um filme. Ir até a loja, escolher um DVD e levar para casa fazia parte da rotina de milhões de pessoas. Mas havia um detalhe que a maioria não lembrava ou preferia esquecer. A Blockbuster sobrevivia em parte graças a multas por atraso na devolução. Estima-se que no auge essas multas representavam cerca de 800 milhões de dólares por ano na receita da empresa. Era uma punição ao cliente embutida no seu modelo de negócio. E todo mundo pagava, porque simplesmente não havia alternativa. Enquanto isso, a Netflix era apenas uma startup que alugava DVDs pelo correio, sem loja física, sem marca forte, sem escala relevante. Parecia pequena demais para ser levada a sério. E a proposta de 50 milhões. Então foi aqui que o fundador da Netflix, o Reed Hastings, tomou uma decisão ousada. Ele procurou a Blockbusters com uma proposta direta, vender a empresa. O valor, cerca de 50 milhões de dólares. Sim, a empresa que hoje vale centenas de bilhões foi oferecida por um valor que, para a Blockbuster, era praticamente irrelevante. E a ideia era simples. A Netflix poderia se tornar o braço digital da Blockbuster, enquanto a gigante continuaria dominando o varejo físico. Era uma oportunidade clara de antecipar o futuro. Mas a resposta foi negativa. Segundo os relatos, os executivos da Blockbuster riram da proposta dentro da sala de reunião. Não apenas recusaram, trataram o pedido como algo fora da realidade. Para eles, o sistema de locação física era sólido, lucrativo e ainda tinha muito espaço para crescer. E aqui está o ponto central. Eles estavam olhando para o presente, enquanto a Netflix estava construindo o futuro. E a virada? A Blockbuster estava confortável, seu modelo de negócio gerava caixa, suas lojas estavam cheias e o negócio parecia previsível. Mas havia um detalhe importante sendo ignorado: a mudança no comportamento do consumidor. A Netflix, mesmo pequena, já estava resolvendo um problema real: eliminar multas por atraso, oferecer mais conveniência e permitir que o cliente recebesse o filme em casa, sem precisar sair. Ela atacava exatamente o ponto em que a Blockbuster mais incomodava o cliente. E a Blockbuster nem percebeu. No ano de 99, a Netflix lançou o modelo de assinatura digital, sem data de devolução e sem multa. Qualquer cliente podia ter quantos DVDs quisesse em casa pelo mesmo preço fixo. Simples, previsível e sem atrito. Esse movimento foi silencioso, mas foi letal. A Netflix não parou no modelo de DVDs pelo correio. Ela deu um próximo passo. Apostou em tecnologia e apostou em streaming.
Em 2007, lançou o serviço de streaming quando a internet, banda larga, ainda estava se expandindo e os dispositivos conectados à televisão eram raros. A Netflix ela entendeu que o papel dela não era esperar o futuro, e sim construí-lo. Enquanto isso, do outro lado, a Blockbuster demorou a reagir. Em 2004, lançou o Blockbusters Online, que em alguns momentos chegou a competir tecnicamente com a Netflix. Mas o problema não era o produto, era a cultura interna, a pressão dos acionistas para proteger as lojas físicas e uma estrutura corporativa que não conseguia tomar decisões rápidas. O que era antes vantagem virou desvantagem. E qual foi o desfecho? Em 2010, a Blockbuster entrou com pedido de falência. Uma empresa que valia 5 bilhões de dólares no início dos anos 2000 estava sendo vendida por menos de 300 milhões de dólares. Hoje existe apenas uma loja física da Blockbusters no mundo, no Oregon, nos Estados Unidos, mas virou um ponto turístico. No mesmo período, a Netflix começava sua trajetória de crescimento exponencial. Hoje são mais de 300 milhões de assinantes em mais de 190 países. O mais interessante dessa história não é apenas o erro da Blockbusters, mas o tipo de erro que ela cometeu. E não foi falta de dinheiro, não foi falta de escala, não foi falta de mercado, foi um erro de visão estratégica. A Blockbusters falhou em reconhecer que o seu maior risco não era um concorrente do seu tamanho, mas sim um modelo de negócio diferente. Clayton Christensen, professor de Harvard, chamaria isso de inovação disruptiva, quando uma solução mais simples, mais barata, entra pelo mercado, ignorado pelos líderes e com o tempo redefine todo o setor. Os números da Blockbuster eram bons, os analistas a cobriam com otimismo, os executivos tinham todos os incentivos para manter o curso. Ninguém foi incompetente, eles eram, na verdade, muito bons em otimizar um modelo que estava prestes a se tornar irrelevante. E qual foi a lição? Grandes empresas muitas vezes não quebram por causa de crises externas. Eles quebram porque não conseguem se reinventar a tempo, porque defendem o presente enquanto o futuro ainda está sendo construído por outros. Porque os incentivos internos, bônus, metas, trimestres, empurram todo mundo a proteger o que já funcionava, em vez de questionar se vai continuar funcionando. Em estratégia, o maior risco não é errar, é ignorar mudanças que parecem pequenas no início. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar esse futuro por 50 milhões de dólares e decidiu não fazê-lo. As decisões que parecem mais seguras no curto prazo podem ser as mais perigosas a longo prazo, porque o mercado não premia quem está confortável, premia quem consegue antecipar mudanças. A história da Blockbuster da Netflix não é apenas sobre entretenimento, é sobre visão estratégica, é sobre entender que muitas vezes o maior concorrente não é quem está do seu tamanho hoje, mas quem está construindo algo que você ainda não enxergou. E por fim, talvez a pergunta mais importante não seja por que a Blockbuster ignorou a Netflix, mas sim quantas empresas hoje estão ignorando a próxima Netflix sem perceber. Muito obrigado e até a próxima.